Olá, torcedor vascaíno, ligado aqui no canal AV+, que é o canal 2 da plataforma Atenção Vascaínos. Estou chegando nesse Acorda Vascaíno para a gente falar alguma coisa, né, sobre a arbitragem desse grande jogo, Vasco e Flamengo, sábado no Maracanã, e sobre o próprio jogo, né, principalmente sobre a curiosidade aí pela escalação do time do Vasco. Quem é que o Carille vai colocar em campo para esse grande jogo? Bom, mas antes de mais nada, eu quero convidar você, torcedor, que ainda não está inscrito no canal, para se inscrever, para mandar suas mensagens, para dar as suas opiniões, enfim, para fazer tudo que você tem direito, né? Inclusive, dar o seu joinha, espalhar o nosso link aí pelas suas redes sociais para que mais torcedores se inscrevam no nosso canal, tá legal? Bom, falando da arbitragem, foi escalado pela comissão de arbitragem da CBF o árbitro Rafael Claus e com os assistentes o Danilo Manes, de São Paulo, e o Bruno Pires, de Goiás. Todos árbitros FIFA, inclusive o VAR, que é o Marco Fazekas, de Minas Gerais. Então, em termos assim de escalação dos árbitros, não há o que se contestar. A escalação foi muito bem feita. O Claus é um árbitro já muito experiente, já tem aí seus 45 anos, é um professor de educação física, é um árbitro que está sempre muito bem fisicamente, um árbitro com uma vasta experiência, foi um dos árbitros da última Copa do Mundo. Ele apitou também a final da Copa América do ano passado, em que a Argentina venceu a Colômbia por 1-0. Já fez finais de Brasileiro, finais de Copa do Brasil, finais de muitos campeonatos estaduais aí pelo Brasil inteiro, eliminatórias de Copa do Mundo, Libertadores, Sul-Americana. Então, um árbitro assim com uma vasta experiência. E os dois assistentes, o Danilo Manes e o Bruno Pires, inclusive, foram agora convocados, foram agora designados para participar do Campeonato Mundial de Clubes. Os dois árbitros que vão representar o Brasil serão o Wilton Sampaio e o Ramon Abate. E o Danilo Manes e o Bruno Pires, junto com o Bruno Bosquilha e o Rafael Alves, serão os 4 assistentes que vão representar o Brasil nesse importante campeonato. Então a escalação foi muito bem feita, sem nenhum tipo de problema. E eu costumo dizer sempre que a arbitragem é o último dos problemas do Vasco, né? O Vasco tem outros problemas para se preocupar, para resolver, e a arbitragem não é o menor dos problemas. O Claus, o ano passado, ele apitou uns 18 jogos do Campeonato Brasileiro, da Série A, inclusive 4 jogos do Vasco. Ele apitou Vasco 2, Vitória 1, apitou Vasco 3, Bahia 2, apitou a derrota do Vasco para o Atlético Mineiro por 2-0, lá em Minas, e apitou um Flamengo e Vasco, que foi 1-1. Então, pelos resultados, o torcedor pode ficar mais ou menos tranquilo, porque foram 2 vitórias do Vasco, um empate, justamente contra o Flamengo, e apenas uma derrota. Agora, independente disso, dos resultados, o Claus é um árbitro assim, que goza de muito prestígio, né? Os próprios torcedores já conhecem o Claus, a imprensa conhece, e principalmente as equipes. Os jogadores conhecem muito bem o Claus, então sabem muito bem qual é o estilo do Claus. E o estilo dele é deixar jogar. Ele não vai marcar, como não tem marcado em todos os seus jogos, qualquer contato físico. Ele não marca, ele manda seguir. Ele até exagera um pouco, né? Na época que eu estive na comissão de arbitragem da CBF, que foi até 2022, entre 16 e 22, eu até andei conversando com o Claus algumas vezes. Falei, Claus, beleza,
Você deixa o jogo seguir, o jogo fica dinâmico, todo mundo gosta, o jogador gosta de jogar assim, o torcedor gosta de ver, beleza. Agora, porra, tem umas faltas, cara, que são muito claras. E quando você não marca, você está contrariando as regras do jogo. Pô. Não pode ser assim. Então você tem que dosar isso aí, né? Você tem que fazer alguma coisa na média. Ah, não, contato físico, ok, deixa eu jogar. Agora, as faltas claras e as muito claras, você tem que marcar, porra. Senão você está indo contra as regras do jogo. Aí ele parecia que entendia e cumpria nos jogos seguintes, né? Já apitava mais faltas e tal, mas depois acho que ele esquecia e voltava ao Klaus de sempre. Mas é um ótimo árbitro, então não tem nenhum tipo assim de preocupação do Vasco e nem o Flamengo também a respeito da arbitragem. A arbitragem foi muito bem escalada. Eu torço para que ele faça um grande jogo. Agora, sobre o jogo propriamente dito, né, a gente sente assim no ar e em conversas, né, com amigos e com torcedores. Hoje um torcedor até me abordou e a gente ficou conversando e tal. E o torcedor está meio pessimista, né, em relação a esse clássico. Lógico, e é uma coisa óbvia, né? A fase dos dois times, o Vasco não vem bem, não vem se apresentando bem, né? Mesmo vencendo alguns jogos, venceu, mas não deu aquela tranquilidade ao torcedor do Vasco, né? Ah, pô, o time agora tá bem, tá jogando bem, tá criando, tá... Não foi assim, né? Tanto que até em jogo que o Vasco ganhou, a torcida protestou. E ao contrário do adversário, né, que vem numa fase já de algum tempo, né, vem se apresentando bem, ou muito bem, na maioria dos jogos, e aí o torcedor está meio preocupado. É evidente que com uma certa razão, porque o favoritismo é todo do adversário, é evidente. Só que a gente não pode também esquecer que é um clássico, né, e o clássico ele tem que ser encarado como realmente um clássico, né? Pode acontecer qualquer resultado. Por mais que exista um favorito, é um clássico. Então podem acontecer diversas situações, né? Um time pode jogar bem, o outro jogar muito mal, não está num dia bom. Você vê até os últimos resultados do adversário, né? Jogou contra um time fraco, né? O Córdoba, e perdeu em pleno Maracanã. Aí no jogo agora já ganhou de 6-0, já fez uma exibição, mas a gente não sabe o que pode acontecer no jogo de sábado, né? O adversário vai ser qual? O que jogou com o Córdoba e perdeu no Maracanã? Ou o que goleou também no Maracanã? A gente não sabe. Então é um clássico, tem que encarar dessa forma. Agora, uma coisa está todo mundo também muito curioso, né? Que é preocupado, mas ao mesmo tempo curioso para saber qual é a escalação que o Carille vai colocar em campo. Porque uma coisa é certa, pelo menos assim para mim, né? Não dá para começar o jogo, Vasco e Flamengo, com a mesma formação que começou os últimos jogos. Porque ficou nítido para todo mundo que essa escalação não está dando certo. Porque o meio do campo do Vasco fica muito aberto, fica muito exposto. São só 2 jogadores de marcação, principalmente o Hugo Moura, que é o que melhor marca ali, e o segundo volante, que a meu ver, o Tietê vai voltar e para mim vai assumir, vai ser o segundo volante do clássico. Mas são esses 2 jogadores, porque os 4 jogadores de ataque, eles não conseguem marcar com qualidade, com eficiência, com intensidade. O Garré, por exemplo, ele não consegue, seja por característica, seja porque ainda não está adaptado ao futebol brasileiro, seja porque ainda não está adaptado com a temperatura, pode ser por qualquer motivo.
mas ele não consegue recompor, ele não consegue ajudar na marcação. Não adianta. E isso já foi demonstrado ao longo aí de 4, 5 jogos que ele começou jogando. E aí tem o Verratti. Aí o Verratti fica marcando lá os zagueiros. De vez em quando dá desperdício de energia que ele sai correndo para marcar o goleiro. Até quando o Vasco está ganhando, ele sai correndo para marcar o goleiro. Desperdício de energia. Mas tenta marcar. O Coutinho também cerca. E o Coutinho também a gente não pode exigir uma marcação intensa do Coutinho. Porque se ele gastar energia na marcação, vai faltar para uma coisa que o Vasco precisa muito, que é a criação. O Coutinho é que cria jogadas. Ele é que descobre os jogadores próximos à área e dá bons passes. Ele é que chuta bem em gol. Ele é que descobre as jogadas, ele que faz girar a bola no meio do campo. Então, se ele se preocupar muito com a marcação, vai faltar energia para ele criar. Então, o Coutinho ele vai só cercar mesmo. A gente não pode esperar mais do Coutinho. O que faz ele também muito bem, porque ele já não consegue jogar os 90 minutos. Porque ainda não adquiriu a forma física ideal. Tem sempre uma contusãozinha que está perturbando, ele fica fora um jogo, aí deixa de treinar alguns dias, essa dificuldade que a gente tem acompanhado. Se ele se empenhar muito na marcação, quem é que vai criar? Ninguém, O Nuno também é outro jogador, é um bom jogador. O Nuno Moreira é um bom jogador. Mas também não tem um forte na marcação. Agora melhorou bastante. Da época em que ele veio para cá, ele mostrou qualidades, logo que entrou, logo no primeiro jogo, mostrou qualidades, mas na marcação, na recomposição, na ajuda ao lateral, ao Piton, nada. Agora ele já está uma condição física melhor, já está ocupando aquele espaço ali quando o Vasco não está com a bola, beleza. Mas mesmo assim, não é o suficiente. Então o meio do campo do Vasco ele fica restrito a 2 jogadores de marcação mesmo. E é muito pouco. E o Vasco jogou com alguns times de qualidade mediana. E foram criadas muitas situações contra o Vasco. O meio-campo dos adversários dominando o meio-campo do Vasco. Lógico, o meio-campo dos adversários com 4, 5 jogadores trocando o passe e os 2 desesperados, ou Hugo Moura e Jair, ou Hugo Moura e Tietê, ou Hugo Moura e Paulinho, mas os 2 para cobrir aquele espaço todo ali. É muito grande aquele pedaço ali, sem a ajuda dos atacantes. Então fica muito difícil, cara. E vai agora pegar um dos melhores times e um dos melhores elencos. E tem no Brasil, E que o forte, justamente do time do Flamengo, é o meio do campo. Então, o meio-campo do Vasco tem que ter mais força de marcação. Isso é óbvio. Então, o Carille, é evidente que ele tentou, ou ele vem tentando, escalar um time que ele acha o ideal. Beleza. Então, esse é o time ideal. Com o Garré, com o Verratti, com o time no meio do campo, com o Hugo Moura, com o Tietê, a defesa é a mesma, e com o Nuno na ponta esquerda. Então ele veio com esse time para ser o titular. Beleza. Botou uma vez, o time foi mais ou menos. Aí botou outro jogo, o time também foi mais ou menos. Aí botou outro jogo, o time foi mal. E toda vez que substituía alguns desses jogadores, o time melhorava. E no jogo seguinte já vinha de novo o time do início, o time considerado titular. Mas chega um momento em que o técnico tem que falar assim, peraí, eu já tentei, Eu tentei esse time aqui que eu considero o titular, até para adquirir entrosamento, eu já tentei. Mas o desempenho não está bom, cara. Então você pode ter a melhor das intenções. No papel pode estar tudo muito bem. Olha, é o ideal, isso aqui é o ideal. Tá bom, só que não está rolando, cara. Só que na prática, na hora que a bola rola no jogo, não está acontecendo. O time não tem jogado bem.
Muito pelo contrário, tem jogado muito mal. Poucos jogos o Vasco joga mais ou menos, mas na maioria dos jogos joga mal. Até quando vence, não tem convencido. Então o que é que o técnico tem que fazer? Pô, tem que mudar, pô. Não tem como, não tem como. E aí, justamente a curiosidade é para ver quem é que ele vai colocar no campo. Eu espero que ele não coloque no campo a mesma escalação que ele colocou nos jogos anteriores, pô. Essa escalação em que o time não foi bem, muito pelo contrário. E aquele ditado, né? É antigo, mas ele se encaixa, né? Se você continuar fazendo o que sempre fez, vai continuar conseguindo os resultados que sempre conseguiu. Simples, né? Esse ditado diz tudo. Se a coisa não tá boa e você continua fazendo o que não tá bom, os resultados vão ser os mesmos, pô. Ou seja, resultados ruins. E isso é o que a gente não quer, principalmente num jogo desse porte, principalmente num adversário desse tamanho. Então, a volta, por exemplo, a volta do Coutinho, né, e provavelmente a volta do Tietê como titular, são voltas importantes. Agora, o restante do time, eu não estou vendo assim também, a não ser esse lado direito do time do Vasco, da ponta direita, vamos chamar assim, do ataque na direita, eu não estou vendo também muitas outras possibilidades de mudança, apesar de muitas falhas individuais terem acontecido. Mas eu acho, por exemplo, se o Maurício Lemos pudesse voltar, fatalmente entraria no jogo, começaria jogando. Mas não é o caso, ele não vai voltar. E é para você colocar um menino da base num Vasco e Flamengo nessas condições, eu fico preocupado com a carreira do jovem que poderia entrar para jogar um clássico como esse, nessas condições. Então não vejo muita saída se não manter o João Vitor e o Lucas Freitas, pelo que o Vasco tem hoje. É o Paulo Henrique de um lado, o Piton do outro, o Léo Jardim, o Hugo Moura e o Tietê, provavelmente, para mim o Tietê é o titular, e o Coutinho. Na frente o Verrete e o Nuno Moreira. E ficando então essa lacuna aí do lado direito. E aí é que entram as opções. Na minha opinião, para começar o jogo, eu começaria com o Ryan. Porque é um jogador de velocidade, é um jogador, se você apertar ele ali, ele já melhorou bastante, né? Ele pode recompor, é um jogador forte, tem disposição, chuta em gol, sabe fazer gol. Então, a meu ver, o Ryan incomodaria muito o adversário. É um jogador de mais força. Para mim, o Garré está fora desse jogo. É um banco. É um banco. Teria a opção também do Adson. Porque o Adson tem entrado muito no lugar do Garré. E em alguns jogos, eu acho que nos 2 últimos até, entrou no intervalo. O Garré foi tão mal que o Adson entrou no intervalo. E jogou 45 minutos com intensidade. Jogou bem, procurou, se mexeu, criou, chutou, passou. Então, o Adson entrou e jogou 45 minutos. Por que ele não pode entrar, começar o jogo? São 45 minutos também que ele pode jogar. Só que em vez dele jogar no segundo tempo, ele joga no primeiro, pô. Porque ele pode acertar o time no primeiro tempo, desde o início do jogo. Não precisa o Vasco jogar mal o primeiro tempo. Agora eu vou tirar, vou fazer as substituições e vou botar o Adson. Bota logo ele, pô. Todas as vezes que ele entrou bem. Mas ele vem de uma contusão séria, não está ainda no ritmo e tal. Ok. Mas começa com ele, pô. Se ele aguentar jogar mais 10, mais 15, mais 20 minutos do segundo tempo, beleza. Se não conseguir, substitui, pô. Mas começa com ele, pô. Toda vez que ele entra, ele melhora o time. Por que não começar? Não, vou começar com um jogador que não está indo bem.
mas já sabendo que eu vou botar o Adson porque esse jogador não está bem. Pô, então já começa com o jogador que está bem, pô. Mesmo não estando ok fisicamente, 100%, mas começa com ele pode sair no intervalo, ele pode sair em 10 minutos, 15 minutos, 20 minutos, ou pode até não sair, sabe lá? Né? Se ele estiver tão bem no jogo assim, não sente nada, pode até ficar no jogo. É uma outra opção. E ainda teria uma outra opção, que seria entrar mais um volante. Mas não sei se seria o ideal, né? Poderia entrar, por exemplo, o Paulinho não está muito bem, poderia entrar o Jair, por exemplo. Né? Então faria o meio do campo ali, ajudaria o Hugo Moura, o Jair, e o Tietê, mais pelo lado direito ali, fazendo alguma jogada com o Paulo Henrique, quando o Vasco tiver a bola, e fortalecendo a marcação no meio do campo do Vasco. Poderia também entrar com os 3 volantes, né? E ficava então no ataque com o Coutinho, criando o Verratti e o Nuno. E o Tietê ali pela direita faria alguma jogada ali com o Paulo Henrique, alguma coisa que eles treinassem por aí. Então é uma outra opção. Teria a opção também do Matheus Carvalho, que é um jovem, né? Tem força, né? Então é um jogador de mais marcação, de mais força e tem disposição, pode também ser uma opção. Então esse lado direito aí, essa posição, tem várias opções. Agora a curiosidade é saber qual delas o Carille vai colocar em campo. Eu acho que ele não tem o direito, ele não tem o direito de começar o jogo como ele vem começando os últimos jogos, né, com o Garré ali na direita. Pode ser até que o Garré ficando no banco, o Payet parece que está machucado, parece que não deve estar à disposição, ainda não sei, mas pode ser até que o Coutinho cansando, o Garré possa entrar na posição do Coutinho, talvez uma posição que ele se sinta melhor do que está ali onde ele está. Pode ser. Agora, começar o jogo de sábado contra o adversário que é, com o mesmo time que tem começado os últimos jogos e que não tem rodado, não tem rendido, aí eu acho que é um pouco demais. Aí eu realmente não, eu custo acreditar que o Carille não vai mexer nessa posição. Mas a gente tem que aguardar para ver. Bom, torcedor, essa é a minha opinião. A minha equipe foi essa que eu falei. Léo Jardim, Paulo Henrique, João Vitor, Lucas Freitas e Piton, Hugo Moura, Tietê e Coutinho, Rayan, Verratti e Nuno Moreira. Esse é o meu time para começar o jogo Vasco-Flamengo. Se você concorda comigo, mande a sua mensagem. E se você discorda, mande também. E mande também a sua escalação, a que você acha ideal para jogar no sábado contra o Flamengo. Ok, amigos? Um grande abraço e até o próximo Acorda ou até o jogo, né? Até o jogo que é mais próximo. Um grande abraço a todos.